Boa tarde a todos que já estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse perfil aqui ele é mais direcionado para um conteúdo feminino, mas tem homens aí também que vão assistir essa live porque, na verdade, é um conteúdo para a família. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Passos e o intuito de eu estar gravando essa live hoje é sobre transformação. Sobre a transformação que eu estou vivendo na minha vida, na minha família, também nos meus relacionamentos. E o Senhor colocou no meu coração para estar fazendo essa live já há alguns dias. E eu decidi fazer hoje, justamente pela correria do tempo. E eu queria fazer essa live no mês de maio ainda, para comemorar o meu aniversário. Eu completei 40 anos esse mês, no dia 17 de maio. E há 2 anos atrás eu coloquei no meu coração que no dia do meu aniversário eu estaria fazendo algo para o Senhor. E nesse ano eu não fiz ainda no dia do meu aniversário. Eu não consegui fazer devido a nós estarmos de mudança, então estava muito corrido. Eu não fiz, mas eu prometi a Deus que eu iria fazer essa live. E já orei, estava aqui conversando com o Senhor, fazendo a minha oração, pedindo para que Ele direcione pessoas certas, pessoas que precisam desse conteúdo, pessoas que precisam também de uma transformação na sua vida. Quais as áreas da vida? Todas. Todas, e eu garanto que se você ouvir tudo que nós vamos compartilhar aqui, e se você abrir o coração para entender o que o Senhor quer falar para você através dessa live, eu tenho certeza que se você colocar em prática, porque não adianta somente ouvir, tem que colocar em prática. Como tudo na nossa vida, você pode estudar na melhor faculdade, você pode ter o melhor conhecimento, se você não colocar em prática, não existe resultado. E eu gostaria de falar sobre o tema da live, que é sobre transformação. Eu coloquei nos stories hoje, anunciando essa live. Na verdade, eu anunciei ontem, já sabendo que ia ter pouca gente pelo horário, 4 horas da tarde é difícil, né, para as pessoas acompanharem, mas foi um horário que eu determinei com o meu tempo livre. De acordo com o meu tempo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir estar assistindo depois, então eu vou fazer de tudo para conseguir deixar salva, para que outras vidas venham ser transformadas também. E se você que está aí assistindo essa live, não importa se seja ao vivo, se você vai assistir depois, compartilhe com pessoas que você acredita que merece esse conhecimento, que merece uma chance de transformação. Porque eu acredito que todas nós temos a mesma oportunidade de sermos transformados, temos as mesmas oportunidades que a vida nos impõe. Mas muitas vezes nós não temos o conhecimento, nós não temos o acesso a esse conhecimento. Então, quando eu falo de transformação, engloba várias áreas da nossa vida. Eu vou ler aqui o que diz o dicionário sobre transformação. Eu fiz um carrossel hoje pela manhã, eu postei sobre transformação, que fala no dicionário que é um ato ou efeito de transformar ou transformar-se. E também qualquer alteração no estado de um sistema, ou seja, envolve modificação e tudo que envolve mudança. Nós chamamos de transformação. E eu gostaria de ler uma palavra de Deus, compartilhar uma palavra que se encontra aqui no livro de Romanos, porque nós vamos falar com a sabedoria da Bíblia sobre transformação, o porquê é importante nós buscarmos nos transformarmos diariamente, tanto para mulheres quanto para homens. Para quem está assistindo essa live, se você vai ter a oportunidade de assistir, é para você. Eu recebo porque quando a gente transmite uma palavra, ela vem primeiramente para nós. E da mesma forma que Deus colocou no meu coração sobre esse tema, eu orei muito para que Deus me confirmasse. E eu tive várias respostas, várias confirmações sobre esse tema, sobre transformação. E eu comecei aqui ouvindo esse louvor da Eixla que fala sobre transformação. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Então, para todas as mulheres, eu quero já começar essa live declarando a transformação pelo poder de Deus sobre a sua vida, porque eu também tenho vivido essa transformação. E não é somente com os meus conhecimentos humanos, mas sim pelo poder de Deus.
porque o único que tem o poder para nos transformar. E eu vejo que muitas mulheres, eu vou falar especificamente para mulheres aqui, mas se você for homem e estiver assistindo essa live, direciona ela para uma mulher também que precisa de sabedoria, de repente a sua esposa, de repente a namorada, ou uma futura pretendente, né? Que pode ser transformada, porque nós temos que buscar a transformação. E eu vou ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Romanos 12. Vou ler a partir do versículo 1, mas eu quero que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, da mesma forma que ele tem ministrado ao meu e transformado e renovado a minha mente a cada dia. Que assim seja na sua vida também, e você que está assistindo essa live, das pessoas que você vai compartilhar essa live, que venha ter o discernimento de tudo que eu vou falar aqui, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Espírito Santo me usando como um instrumento, para que não sejam as minhas palavras, mas a dele, a gerar esse resultado de transformação em várias áreas da nossa vida. Eu não sei qual a área que você que está aí me assistindo busca uma transformação, mas se você pegar esse conteúdo e aplicar na sua vida, eu tenho certeza que vai haver mudança, vai haver sim uma transformação. Romanos 12, 1 diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos. Nossa, eu não estou enxergando aqui. Sejam honestos e avaliem a si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Então aqui está falando sobre a renovação da mente. E é uma palavra que me confronta muito, porque muitas vezes eu fui confrontada por ela, justamente porque nós queremos fazer a nossa vontade, queremos viver a nossa vontade, as nossas experiências, de acordo com as nossas expectativas, mas por quê? De acordo com a nossa fé, como foi falado aqui. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus e nos colocamos no lugar de aprender, abrimos o nosso coração para aprender de Deus qual é a boa vontade dele, qual é a perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas, nós somos confrontados. Porque o tempo inteiro o nosso cérebro, a nossa vida, o nosso coração quer fazer a nossa vontade. E aí nós nos deparamos com a vontade do Senhor, que muitas das vezes é bem diferente da nossa, ela é oposta à vontade da nossa carne. E assim nós deixamos então de viver essa renovação da mente, essa transformação também de espírito, porque nós precisamos disso para atingir qualquer sucesso em qualquer área da nossa vida. Então essa é a palavra que eu deixo para darmos início aqui a tudo que o Senhor já colocou no meu coração. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar completando meus 40 anos de idade nesse mês de maio. É um mês de muitas mudanças, eu estou vivendo assim sobrenatural de Deus. Coisas que eu pedi a Deus há muitos anos atrás e somente agora o Senhor está me dando. Por quê? Foi necessário haver uma transformação, uma renovação de mentalidade. Porque muitas vezes nós pedimos algo, nós pedimos coisas grandes até para o Senhor. Nós sonhamos coisas grandes, só que nós não estamos preparados para receber. É a mesma coisa de um filho querer dirigir o seu carro. Você não vai dar a chave na mão dele porque você sabe que ele não é capacitado. Ele não está habilitado para dirigir. Da mesma forma somos nós com o Senhor. Ele tem tudo para nos dar. Ele quer nos dar o melhor, assim como um pai quer dar o melhor para o seu filho. Mas nós precisamos estarmos capacitados. Precisamos estar habilitados para receber aquilo que nós pedimos segundo a vontade dele. Não se esqueçam disso. Que tudo que nós pedimos ao Senhor, segundo a vontade dele, ele é misericordioso e ele nos dá. Só que também existe um tempo de preparação. E essa semana
Deus tem falado muito comigo sobre preparação, porque é muito fácil a gente querer as coisas, mas a preparação. E Deus falou comigo sobre a história de Moisés, eu até ministrei essa semana lá na igreja. Moisés passou por 3 fases na vida dele de 40 anos, olha só que período maravilhoso. E não é coincidência, eu justamente completei 40 anos agora, estou na minha primeira fase de 40 anos. E todas essas 3 fases representam um período diferente na história de Moisés. Representou a preparação para as fases que ele passou, cada fase foi um nível diferente, foi algo que tudo estava alinhado com o propósito de Deus através da vida dele. E eu creio que na minha vida também é assim. Eu fazendo uma reflexão desses 40 anos de idade, desde a minha infância, dos lugares que eu passei, das pessoas que entrou e saiu também da minha vida, eu entendo que todas as coisas, todas, a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra é muito forte no meu coração, porque esses 40 anos representa isso para mim, que eu estava vivendo a minha vida toda, desde o dia do meu nascimento, ou melhor, vou além, porque a Bíblia diz que o Senhor já nos conhece antes que nós estivéssemos no ventre. Então o Senhor já sabia todo o trajeto que eu ia passar. E assim também Ele conhece a sua vida. Ele conhece toda a sua trajetória. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei qual fase você está hoje. Qual o nível espiritual. Qual o nível de maturidade que você se encontra. Talvez em qualquer área da sua vida. Mas tudo é uma preparação para o que nós estamos vivendo e para o que nós vamos viver ainda de acordo com o propósito de Deus. E quando Deus falou comigo sobre a passagem de Moisés, eu comecei a ler os textos, a preparação dele. Ele nasceu num lugar ali com os hebreus, teve que ir morar no palácio. Quem conhece a história de Moisés aí, é uma história da Bíblia que é uma das que mais me inspira. Porque desde o nascimento dele a gente vê que já foi uma luta, uma perseguição muito grande. E tem mulheres que se identificam com outras histórias da Bíblia, mas eu me identifico com a história primeiramente de Jesus e depois a de Moisés. E todo o processo dele de ter ido parar dentro de um palácio, viver lá durante todo o período que ele viveu aprendendo, sendo capacitado com as experiências diferentes do povo dele, foi para cumprir o propósito de Deus. E os primeiros 40 anos dele foi a preparação para cumprir esse chamado de libertar o seu povo de Israel. E eu estou nessa fase agora, meus 40 anos, eu estou muito feliz. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que já está aí participando dessa live, pela vida dos que ainda vão ver essa live, que Deus abençoe sua vida grandemente. E eu agradeço a Deus por me dar esse período de experiência e eu quero continuar vivendo as experiências maravilhosas, mas hoje não falo mais de mim. Eu quero viver acrescentando algo na vida de outras pessoas, porque esses 40 anos eu tenho muito conhecimento, muito aprendizado. Eu não fui para o palácio, mas eu me considero assim como Moisés, com um conhecimento que pode mudar a vida de pessoas, que podem impactar gerações. Só que muitas vezes a gente se acovarda. E eu estava também passando esse período, desde a pandemia, de muitas experiências que eu passei, também a fase do deserto, às vezes, né, todo mundo passa. Na pandemia eu tive muitas experiências que transformaram a minha vida, o meu relacionamento, da minha família. E quando eu decidi que eu ia compartilhar isso com outras pessoas, Deus já tinha colocado no meu coração. Eu não quis ir porque eu não me sentia capacitada, eu não me sentia capaz. Continuo ainda tendo essas limitações, mas é normal. E Deus sempre falando comigo, vai fazer, vai fazer. E eu desobedecendo a Deus, mas procurando sempre aprender. E esses dias eu estava em oração para que o Senhor me libertasse desse medo de estar aqui diante da câmera, falando para pessoas que eu nem conheço. Mas Deus colocou algo no meu coração sobre os talentos, que a gente demora muito, porque a gente quer os 5 talentos. Não, Senhor, eu vou, mas eu ainda não estou pronta, eu vou fazer mais um curso, eu vou aprender outra filosofia, eu vou aprender algo a mais para me sentir capacitada. E desde a pandemia, quantos e quantos cursos eu fiz. E hoje, quando eu vejo, às vezes assistindo live de outras pessoas, eu vejo que tem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão na mesma situação da qual eu estava até ontem. Eu falo até ontem porque hoje eu decidi que a partir de agora, pelo menos uma vez na semana, eu vou estar aqui gravando, eu vou estar aqui compartilhando algo que o Senhor colocar no meu coração, não somente aqui, mas aonde eu estiver. Por quê? Tem muitas pessoas que também estão na mesma situação que eu.
esperando adquirir 5 talentos para poder compartilhar com outras pessoas. Enquanto isso, pessoas ali precisando do nosso conhecimento, por pequeno que seja, por mínimo que seja. Pode ser uma palavra apenas que vai transformar, vai dar uma direção na vida de alguém. E Deus tem me chamado para isso, embora eu tenha sido meia covarde, mas o Senhor tenha misericórdia de mim. E Ele me destravou esse final de semana. Eu tive um evento maravilhoso, em parceria com as empresárias do reino, que são pessoas de Deus, que Deus colocou no meu caminho, na minha vida, no momento certo, onde eu estava assim, cheia de conhecimento, com 5 talentos, talvez ou até com 1, mas eu estava sem coragem, sem disposição para executar. E muitas vezes nós precisamos do nosso Josué, precisamos ali de pessoas que estão ali conosco para nos incentivar. E Deus colocou as empresárias do reino. Eu estava agora mesmo assistindo a live delas, estava ali fazendo uma participação pequena, porque começou 3h15 da tarde, eu já tinha marcado essa live para as 4 horas, e eu falei, eu vou ter que perder a live, que estava maravilhosa, falando também sobre transformação, sobre estilo, né, de vida, sobre coloração, roupa, beleza, né, que nós precisamos também, isso faz parte da nossa transformação externa, mas também interior. E eu tive que largar a live lá, não pude terminar de assistir para poder estar aqui, porque eu já tinha marcado essa live. Mas a Bia está aqui também, já está aqui assistindo também. Bia, muito obrigado. A Rúbia, a Thay, que são as fundadoras do grupo Empresárias do Reino, da qual hoje também estou tendo a oportunidade de fazer parte junto com elas. Estou aprendendo muito e através delas eu tive a oportunidade de estar num evento com uma pessoa maravilhosa da área do desenvolvimento humano também. E lá foi um destravar-se, foi um evento sobrenatural. Era para ser um evento de negócios, uma reunião de negócios, mas foi uma experiência sobrenatural. O que vivemos lá, a Bia tá aqui comentando também, né? Tô aqui, Bia, eu sei. Foi algo sobrenatural. E lá no final da reunião, a palestrante, que é a Ana Agnes, né? Que ela é uma treinadora, ela treina equipes de várias empresas. Ela foi muito usada por Deus ali. E ela fez perguntas ali que me libertou de vários traumas, que me libertou de processos, de bloqueios que eu tinha medo de fazer as coisas, muitas coisas que eu estava ali procrastinando por muito tempo, e ali eu decidi. Ela fez uma pergunta, o que falta para você? Eu falei, sim, a partir de hoje não falta mais nada, porque eu vou fazer tudo aquilo que eu estou há 3 anos estudando, tudo aquilo que eu estou há 3 anos querendo colocar em prática, em ação, e não estava colocando. Então, quando falei aqui sobre a transformação, essa palavra me chamou muita atenção. Porque para sermos transformadas, precisamos agir. Porque a transformação, ela é um ato de transformar-se. E quando a gente pode saber tudo, se a gente não colocar em ação, não existe transformação. Não é para rimar, não, mas é para a gente entender que tudo depende de nós. Nós já temos todas as habilidades, todas as capacidades. Se a gente não tem ainda, a gente só vai adquirir no caminho. Não adianta. Se você vai ser um médico, você vai para a faculdade, vai estudar lá 5, 10 anos, dependendo da área. Mas você só vai ser reconhecido quando você exercer a profissão. Porque até então é tudo ali teórico. Você não está ali praticando. É quando você começa ali a fazer a fase do estágio. Você começa a colocar em prática, você já está capacitado para fazer. E a gente tem muitas coisas para se desenvolver no caminho. Eu falei aqui sobre Romanos 12, que fala sobre a renovação da mente. Então, na vida espiritual, eu tinha muitos bloqueios, ainda tenho, mas estou na fase da transformação. Essa é a melhor parte. Bloqueios que me impediam de querer aparecer. Por muitas vezes eu só compartilhava imagens aqui na internet. Eu não queria estar aparecendo para falar. Eu fiz muitos cursos, fiz cursos também na área da tecnologia. Acabei até desistindo, não queria mais saber de marketing digital, não queria aprender nada, nem sobre nada relacionado a Instagram. Só que eu percebi que o quê? Eu só estava adiando, porque não tem como fugir da tecnologia hoje. Tudo que nós vamos fazer precisa da tecnologia. Se você vai no banco, precisa resolver alguma coisa, você vai precisar da tecnologia. E envolve o processo de transformação. Só que a transformação tem que começar aqui, ó. Muitas pessoas estão travadas porque tá tudo aqui na mente. Ah, eu não sei fazer isso, mas também não querem pagar o preço para aprender. Ou já fez curso, já sabe fazer,
mas não tem coragem de ir para cima. E na live que eu estava assistindo agora, esqueci o nome dela, a moça que estava ali na live junto com a Thay, ela falou sobre isso, que nós temos que ir mesmo com timidez, mesmo com vergonha e mesmo com medo. Nós temos que enfrentar o medo diariamente, nós temos que enfrentar os obstáculos diariamente em todas as áreas da nossa vida. Porque senão, não existe sucesso, não existe resultado e não existe transformação. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu quero falar sobre uma ferramenta que foi algo assim que mudou a minha vida também. É uma ferramenta utilizada muito pelos profissionais de coaching, não é a minha área, mas é algo que quando a gente fala de transformação fica muito vago. Eu fiz ali a chamada ali para live, eu não criei um anúncio explorando várias as áreas, só coloquei despertando para o tema de transformação. Mas qual é a área da sua vida que precisa de uma transformação? Nós temos várias áreas da nossa vida. E se a gente não tiver um discernimento do que precisa ser mudado, do que precisa ser transformado, a gente não tem um resultado. E a ferramenta da qual eu compartilhei ontem nos stories, fazendo uma caixinha de pergunta sobre as 4 áreas que envolve a área pessoal, a área profissional, a área de qualidade de vida e relacionamentos. E olha como é fantástico, como a gente se desbloqueia. Eu fiz ali, compartilhei ontem, hoje eu fui tirar o print para poder repostar respostas, né? E eu vi que eu tinha feito errado. Era 4 áreas, era qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. E somente hoje eu dei conta que eu coloquei 2 vezes o relacionamento, não, profissional. Eu esqueci de colocar a área pessoal. Mas mesmo assim, muitas pessoas colocaram, a maioria foi em relacionamentos e qualidade de vida, que seria como resposta da área que mais precisa de uma transformação. E essa ferramenta, ela é utilizada pela área do coaching, mas ela é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E todos nós precisamos ter o autoconhecimento para sermos transformados. Como eu vou transformar algo que eu não conheço? Qual a área da minha vida que precisa de uma transformação? Eu não sei. Então eu preciso buscar recursos, e hoje nós temos recursos com profissionais, nós temos hoje a tecnologia, a internet, ferramentas maravilhosas que nós só precisamos renovar a nossa mente, abrir para o conhecimento, porque já está tudo ali. Já está tudo ali o que nós precisamos. E hoje nós vemos aí até psicólogos em depressão, pessoas que trabalham na área da saúde, com problema de saúde, porque ela não tem aquele autoconhecimento. O que eu preciso para aprender a lidar comigo mesmo? Eu preciso me conhecer. Eu sempre falei que há pouco tempo eu estou descobrindo assim, coisas que eu tinha habilidade, mas eu não sabia que fazia parte do meu propósito, que era a habilidade de lidar com pessoas. E eu sempre falei que as pessoas que eu mais aprendi na minha vida foram as pessoas difíceis. E tem gente que não quer trabalhar com pessoas difíceis. Só quer trabalhar com aquelas pessoas que têm uma doce fala, com as pessoas que são amiguinhas de todo mundo. E muitas vezes nós não queremos trabalhar com pessoas difíceis. E olha isso aqui. Não sei se dá pra ver certinho, tá aparecendo ao contrário, espelhado. Isso aqui é a etiqueta de uma roupa que eu comprei outro dia. E eu guardei ela dentro da minha Bíblia. É de uma marca aqui. E nesse dia eu tava passando uma situação que eu tinha que lidar com uma pessoa que é muito difícil. E eu tava assim me sentindo esgotada. E quando eu tirei a etiqueta da roupa, eu peguei isso aqui, tá escrito assim: ame pessoas difíceis. Você é uma delas. Eu achei tão fantástico isso que eu guardei. Ame pessoas difíceis. Você é uma delas. Então, pra gente aprender a lidar com pessoas, nós temos que entender que nós somos uma pessoa difícil. E essa ferramenta, ela nos dá essa noção do que precisa ser melhorado na nossa vida, qual a área da nossa vida que precisa de mudança. Qual a área? Eu falei ali sobre a área do relacionamento e da qualidade de vida, que foi a escolha na caixinha de pergunta que a maioria das pessoas colocou. E mesmo eu sem saber mexer com essa tecnologia, eu falei, eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou aprender nunca a mexer nas ferramentas do Instagram, nas ferramentas ali de stories. E a gente precisa disso hoje. Se você hoje quer ser um bom profissional em qualquer outra área da sua vida, e qualquer empresa, você vai ter que se desbloquear com relação à tecnologia. E aqui essa ferramenta, ela é um círculo dividido em várias
várias fases ali, onde 4 grupos são os mais especiais, que são a qualidade de vida, a área pessoal, a profissional e a área de relacionamentos. São 4 grupos que se subdividem em outras categorias. Um exemplo, depois quem quiser, manda no direct a palavra Roda da Vida, que eu vou mandar para você essa ferramenta, você vai poder imprimir e fazer ela ir pintando os quadradinhos que você vai entender. Eu vou mandar a explicação também. Como fazer esse mapeamento da sua vida, quais as áreas da sua vida que precisa dessa transformação. Ah, mas como assim transformação? Transformação, se é no seu trabalho, você vai entender. Eu vou falar aqui só essas áreas para você entender. Da área pessoal, esse círculo ele se divide em algumas categorias. Ah, eu preciso de uma transformação na minha área pessoal. Qual a categoria que envolve a área pessoal? A área do intelectual, emocional e a área da nossa felicidade. Ah, mas eu preciso de uma transformação na vida profissional. Envolve carreira, finanças, contribuição. A área de relacionamento envolve família, amor e social, relacionamentos amorosos, né? E a qualidade de vida, que também faz parte a espiritualidade, a saúde e o lazer. E essa ferramenta é maravilhosa, porque embora eu não seja uma profissional da área de coaching, da área de inteligência emocional, eu estudo muito sobre essa área, porque eu precisava me desbloquear. E para quem não sabe, eu sou casada há 28 anos, eu falei aqui nos slides que eu fiz, né, sobre a chamada para essa live, eu falei que seria sobre relacionamento familiar, porque justamente é a área da qual eu mais precisei de mudança, eu mais precisei de transformação e continuo buscando evoluir a cada dia. Ah, lá a Bia falando, já conhece a Roda da Vida, é maravilhosa. Ela nos dá uma direção, essa Roda da Vida. Isso mesmo, Bia, parabéns. E a área do relacionamento familiar foi a minha dor. Foi a área que eu mais sofri na vida. Eu casei com 13 anos de idade, meu marido estava aqui, aí ele está aqui online, eu acho. Eu casei com 13 anos de idade. E até meus 7 anos eu morei com a minha mãe. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu fiquei morando com a minha avó em São Paulo. E nós morávamos num lugar muito simples. A minha mãe tinha que trabalhar, fiquei com a minha avó. E eu ia trabalhar na firma com a minha avó com 7, 8 anos de idade. E a gente cresceu ali. Eu cresci morando dentro de uma comunidade, num lugar muito difícil, porque hoje já é mais urbanizado, mas na época não era. Era ruas com esgoto a céu aberto. Nós morávamos no meio do brejo, do barro mesmo. Era muita dificuldade. E fomos passando. Eu comecei a trabalhar na firma com a minha avó, com 8 anos de idade. E eu comecei a ver assim, coisas que eu não queria para minha vida. E se você me perguntasse com 10 anos de idade qual era o meu sonho, eu não saberia responder. Porque dentro da realidade que eu cresci, era difícil ouvir falar de sonhos. E até hoje ainda é difícil, porque muitas pessoas se fecham para o conhecimento, muitas pessoas se fecham. Quando ouve alguém falando de sonho, já acha que é furada, que é alguém querendo enganar. Mas foi nesse lugar que Deus me abençoou, colocou pessoas no meu caminho para me dar uma oportunidade que poderia mudar a minha vida. Foi esse o convite que eu recebi, para conhecer uma oportunidade que poderia mudar a minha vida. E mesmo sem ter casado com 13 anos de idade, tudo que eu sei hoje eu fui aprendendo. Eu não tive uma instrução, eu não tive ninguém para pegar na minha mão e falar é assim, assim, assim. A minha avó trabalhava, eu ficava em casa sozinha quando eu não ia trabalhar com ela. Com 10 anos eu já comecei a trabalhar profissionalmente com meu tio. Então eu fui assim, mentorada pelas minhas primas mais velhas sobre conhecimentos da vida de uma criança, de uma fase de adolescência. Tudo que eu sei eu aprendi com as minhas mentoras, que eram minhas primas. Inclusive eu lembrei disso no Dia das Mães, que eu parabenizei elas, agradeci elas pelo grupo da família, porque se não fosse elas na minha vida, talvez eu não saberia nada da vida. Minha mãe não morava comigo mais, e minha avó veio a falecer depois. Então eu casei com 13 anos, fui aprendendo as coisas, tive filho cedo. Hoje eu tenho 3 filhos. Só que chegou um momento da minha vida que eu não tinha mais relacionamento com meu marido, eu não sabia mais lidar com meus filhos, eu não sabia cuidar da casa e minha vida virou de cabeça para baixo. E eu conheci a área profissional, né, que foi no marketing multinível, um convite que eu recebi.
E realmente transformou a minha vida, tem transformado ainda, porque foram 10 anos de muito conhecimento, de muitos treinamentos, que eu agradeço a Deus todos os dias, pelas pessoas que me deram essa oportunidade. E uma dica que eu já deixo para você: tenha gratidão no seu coração. Gratidão pelas pessoas que te ajudaram, gratidão pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. E eu agradeço a Deus, até pelas que Ele tirou também da minha vida, porque tudo tem um propósito. A gente aprende com pessoas todos os dias. E desses treinamentos que eu peguei durante 10 anos, eu aprendi muita coisa, só que muitas coisas eu não aplicava da forma que eu aprendia. Eu comecei a trabalhar, você vai entender o porquê dessa ferramenta da Roda da Vida agora. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter sonhos que eu não tinha morando naquele lugar, onde as pessoas não sonhavam e vinham também te proibir de sonhar. Porque nós recebemos uma oportunidade, nós íamos compartilhar com outras pessoas: olha, vamos juntos, nós podemos crescer, ter uma carreira profissional, nós podemos crescer juntos, podemos sonhar, desfrutar e realizar sonhos juntos. E da mesma forma que eu ia com todo o coração para levar essa oportunidade, as pessoas vinham para querer me tirar dela, falando que essa era furada, que sonho era coisa de história de novela, ficção, que não existia. Mas eu não desisti de sonhar. E eu dei muito trabalho. Eu fui uma pessoa dessas aqui, ó, difíceis. Mas pessoas que me levaram para essa oportunidade, que me ensinaram, eu falo que foram os meus mentores na minha vida profissional. São muitos, eu não vou falar nomes, mas eu agradeço todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com essas pessoas, que são os profissionais do marketing multinível. São várias, e tem algumas que são muito especiais para mim, a que me deu essa oportunidade, e as que estiveram comigo mais próxima, me ensinando tudo. E aí eu entendi que eu precisava ter uma carreira profissional, só que eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a enxergar oportunidades de crescimento, de plano de carreira, e eu acabei esquecendo a minha família. Eu comecei a me dedicar só ao trabalho, ao ponto que o meu casamento chegou no fundo do poço, não tinha mais intimidade, não tinha mais relacionamento com os meus filhos, que eram pequenos. Na época, eles tinham na faixa de 5, 6 anos, era uma escadinha de 3 filhos, né? E eu fiquei durante 5 anos trabalhando intensamente, de segunda a segunda. Porque na semana a gente tinha os trabalhos com a equipe, e final de semana sempre tinha eventos, tinha muitos treinamentos, e eu decidi que eu não ia perder nenhum. E aí eu largava meus filhos com meu marido. Quando meu marido tinha assuntos fora para resolver, meus filhos se criaram sozinhos também, muitas vezes. E não tinha pessoas assim para cuidar. E eu aprendi muito, mas tem muita parte dessa fase que eu me arrependo muito, porque eu perdi a melhor fase da vida deles. Mas tudo tem um propósito. Os treinamentos lá foram para me transformar, foram para que hoje eu tivesse essa consciência de que muitas pessoas estão anos e anos na mesma posição e não tiveram ainda essa chave de mudança que precisa ser transformada. Não entenderam que não adianta só trabalhar. Você precisa equilibrar as áreas da sua vida. E é sobre essa ferramenta que eu entendi que a gente precisa equilibrar todas essas áreas, senão a gente vai ser infeliz. Imagina você trabalhando numa empresa durante 10 anos. Você tá lá recebendo 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Quando você se dá conta, você perdeu sua família, você perdeu seus amigos, porque relacionamento é só do trabalho, né? Quando a gente trabalha intensamente, os amigos são só do trabalho. Obrigada, Thay, você também é maravilhosa, viu? Deus abençoe sua vida, e eu já te agradeço também, que já tá me mentorando também, a Bia, né? Através desses encontros de negócio que nós estamos vivendo. E hoje também eu tenho ressignificado isso, que por muitas vezes eu me fechei. Eu não queria mais estar em contato com pessoas, porque eu me sentia culpada de ter abandonado os meus filhos para focar só na carreira de trabalho. Mas recentemente eu descobri que eu também não posso focar só em ficar dentro de casa. Eu preciso trabalhar, eu preciso crescer. Eu tenho um trabalho hoje na parte ministerial com meu esposo, mas a gente precisa do recurso, a gente precisa também continuar se desenvolvendo profissionalmente. E Deus colocou vocês na minha vida no momento certo, tá? Mas hoje a gente já tem uma consciência do equilíbrio, do tempo que a gente precisa dedicar à nossa família, ao nosso lar, do tempo que a gente precisa dedicar ao nosso trabalho e a todas as outras áreas. E essa ferramenta, ela fala sobre isso. Eu vou ler aqui pelo computador, que eu fiz um resumo aqui sobre essas 12 áreas da vida que são as principais, para que a gente venha a entender como ter esse equilíbrio e entender qual área da nossa vida precisa ser transformado.
Você pode trabalhar em uma empresa boa, da qual você ganha muito bem, está satisfeito com o seu trabalho e talvez não esteja satisfeito com o resultado financeiro. Ou vice-versa, você está satisfeito com o resultado financeiro, mas você está cansado, você não tem tempo para a família, chega em casa já estão todos dormindo. E então está havendo aquele desequilíbrio que se você não acordar a tempo, você vai perder a sua família. E eu falo isso por experiência própria. Então essa roda da vida, ela nos dá essa noção. Eu não sei qual a área, você que está aí assistindo, você que vai chegar depois para assistir essa live. Eu não sei qual a área da sua vida precisa dessa mudança, mas eu falo para você, comece hoje a colocar prioridades, a dar atenção a todas essas 12 áreas que eu falei aqui, e eu vou estar falando aqui sobre uma delas, que é sobre saúde e disposição, que lá no círculo da roda da vida, ela está como a área pessoal, que ela faz parte da nossa rotina, né? A nossa saúde precisa estar em prioridade. Talvez você vá discordar da forma que eu falar aqui, mas fique em paz. Fique em paz, porque quando Deus colocou no meu coração para fazer essa live, o Senhor já colocou também confirmação de que muitas pessoas iriam entender, muitas pessoas iriam me amar a partir do momento que eu me posicionasse nas redes sociais, mas que também muitas pessoas iriam contradizer. E se você está aí se a sua mente está te confrontando, é porque eu estou no lugar certo. Porque quando eu recebi esses conhecimentos, eu rejeitei. Porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa prioridade em primeiro lugar, como eu falei lá em Romanos 12. A renovação da nossa mente. É um processo. E eu fiquei mais de 10 anos em treinamentos e coisas que eu aprendi lá atrás, somente agora está fazendo sentido na minha vida. E muitas vezes a base de confronto. E muitas vezes não é o confronto humano, é o confronto que vem do alto. E eu louvo a Deus por isso, porque quando nós somos confrontados, é que a gente cresce. E Deus tem me confrontado ultimamente. Então, aqui na área da saúde, tem pessoas que vai ter a prioridade como, não, é Deus em primeiro lugar, é a igreja, depois vem a família, depois vem o trabalho. Eu não estou falando nessa questão, eu estou falando para você analisar a si mesmo. Assim como diz a palavra, examine-se o homem a si mesmo, eu vou dizer para você. Analise a sua vida hoje. Começa hoje. Qual a área que está em desequilíbrio? Depois me manda no direct. A palavra é roda da vida, que eu vou mandar essa ferramenta para você. E você vai fazer aí, faça no papel. Tem uma tecnologia hoje maravilhosa, mas no papel a gente consegue entender melhor. Que é um círculo onde você vai colocar a nota ali. A minha área pessoal. Área da saúde e disposição. Como está a sua saúde hoje? Está equilibrada? Você está tirando tempo para cuidar da sua saúde ou você prefere continuar trabalhando que nem um louco ou uma louca para depois ter tempo para cuidar da doença? É forte. Muitas vezes eu deixei de cuidar da saúde para cuidar da doença. E eu conheço muitas pessoas que estão nessa fase. Por isso que eu estou falando sobre o confronto. Porque você precisa trabalhar, sim. Você precisa ganhar o seu dinheiro. Mas e a sua saúde? A minha avó passou 30 anos. Essa minha avó que me criou. 30 anos trabalhando numa empresa. E eu cresci vendo ela trabalhando todos os dias. E quando chegou a fase da aposentadoria dela, ela desenvolveu um câncer. Ela ficou sabendo de um câncer. E o dinheiro que ela ganhou não deu nem para tratar. Não foi suficiente nem para fazer o tratamento, para cuidar da doença. Então, tem muitas pessoas que ainda conseguem. Olha, eu trabalhei a vida inteira, agora eu tenho um plano de saúde, eu tenho recurso para cuidar se eu ficar doente. Mas tem gente que não tem nem tempo para isso. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida hoje. Como está a nossa saúde e disposição? Por muito tempo eu poderia estar aqui falando sobre isso, mas eu não estava capacitada. Porque essa era uma das áreas que estava me afetando muito e eu tive que largar tudo para poder cuidar dessa área da minha vida. Eu e meu esposo, nós temos nos dedicado desde 2016 a trabalhos sociais. Trabalhos fazendo evangelização em presídios, em lares, em casas de família, trabalhando sempre com pessoas, ajudando pessoas, mas muitas vezes nós deixamos de cuidar de nós. E esse ano deu start na minha mente, ou seja, renovação da mente, Romanos 12. Eu tive que renovar a minha mente. Eu falei, não adianta a gente se dedicar a maior parte do nosso tempo a cuidar das pessoas, que são almas, são vidas, e é importante, mas se nós não cuidarmos de nós. Eu fiquei doente, durante a pandemia eu tive uma gravidez que não se vingou, foi uma doença muito séria, porque eu não estava cuidando de mim. E esse ano eu decidi fazer diferente. Eu sei que tem pessoas que talvez precisou do nosso apoio
e não podemos estar presente, mas eu estava cuidando da prioridade que hoje tem que ser eu. A palavra de Deus diz para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não nos amarmos em primeiro lugar, como que eu vou amar o próximo? Nós recebemos aqui quase que diariamente convites para fazer uma visita no lar, para estar ali orando com uma família que precisa ser fortalecida na fé. Só que tem hora que a gente tem que falar não, porque nós precisamos colocar a nossa vida hoje em prioridade. E é sobre esse confronto que eu tô falando, que eu vivi isso. Quando eu tava sem saúde, eu querendo cuidar da saúde dos outros. Tem muitas pessoas nessa situação. E hoje eu entendo a importância de estar aqui à frente das câmeras, vencendo a minha timidez, vencendo a minha vergonha, para falar isso para você. Então, se de repente não seja para você, pode ser para alguém que você conheça. Compartilhe essa live. Pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. E se for para você, receba, viu? Receba que é de graça. Você não está pagando nada, você só está investindo seu tempo para me ouvir. Mas eu já falei aqui, que seja para mudança, para transformação. Então, a sua área pessoal, você precisa cuidar da sua saúde. Arrume tempo para fazer algum exercício, eu não sei qual, mas arrume tempo, não espera ficar doente, não espera ficar aí enferrujado para poder querer fazer as coisas. Eu voltei ontem de novo para academia, a gente ficou 2 meses nesse processo de mudança e o meu corpo começou a gritar de dores, e eu falei, não, eu não posso me descuidar, eu preciso cuidar do templo, porque eu preciso dele para estar fazendo a vontade do Senhor. E eu voltei ontem com meu esposo, hoje eu ainda não fui, mas eu vou nem que for à noite, porque graças a Deus agora nós temos academia 24 horas, então nem que for à noite agora, não tem mais desculpa, nós vamos cuidar. Mas tem pessoas que de repente não possam fazer academia por algum problema de saúde. Se for esse caso, procura outro tipo de atividade, tem a natação, que é muito indicado, né, para quem não pode ter impacto, forte impacto. Então tem natação, tem danças, tem vários tipos de esporte que você pode fazer como uma forma de se exercitar, mas cuide da sua saúde. Desenvolvimento intelectual também está ligado à área pessoal. Intelectual. Durante a pandemia, eu tô falando muito da pandemia porque foi um start assim na minha vida, foi onde começou a minha transformação, realmente para tudo que eu tô falando aqui. Porque até antes da pandemia eu era uma pessoa e depois da pandemia eu falo que Deus tem me transformado numa nova criatura, uma nova pessoa. Sobre equilíbrio emocional, nós precisamos cuidar disso, precisamos cuidar do nosso equilíbrio, aliás, desenvolvimento intelectual, vamos pela ordem aqui para não perder. Intelectual, muitas vezes a gente vê pessoas que estão aprendendo como eu falei que eu fiquei quase 2 anos inteiros fazendo imersões, buscando muito conhecimento, só que também precisa ter um equilíbrio. Eu tive momentos assim que eu não conseguia mais absorver nada, eu não conseguia manter foco em nada que eu estava fazendo. Eu estava ali lavando a louça, eu já estava fazendo outra coisa, e ainda estou vencendo isso ainda. Por quê? A pandemia foi um momento onde muitas pessoas tiveram muitos estresse, né, muitas preocupações, comigo também não foi diferente, uma família para cuidar, um monte de coisa acontecendo, e eu tive que buscar o conhecimento para não surtar. Eu via pessoas vindo reclamar, focando muito nas coisas negativas, e eu tive que me afastar de todo mundo. A minha família mesmo, nós se afastamos de todo mundo, minha família é prova disso, nossos familiares, nossos parentes, porque nós precisávamos cuidar da nossa mente. As pessoas estavam ali 24 horas assistindo notícias negativas, morte, toda hora, que eu não podia fazer nada. O máximo que eu podia fazer, eu e meu esposo, era estar em oração pelas vidas, milhares e milhares de vidas que foram embora, pelas famílias das pessoas que morreram durante o Covid, né, a pandemia. E a gente precisou se anular um pouquinho, só que a gente não deixou de buscar o conhecimento, começamos a fazer muitos cursos, até de madrugada, estudando muito, sobre várias áreas do desenvolvimento pessoal. E as pessoas vinham para compartilhar as notícias negativas conosco, que a gente tinha aqui. Olha, isso não faz parte da nossa vida mais. E até hoje. Nós temos uma TV em casa. Depois da pandemia nós compramos, porque nós vendemos a TV durante a pandemia para não absorver toda aquela negatividade. E hoje nós temos convivido com pessoas que estão doentes, porque está ali absorvendo todo tipo de negatividade, querendo resolver o problema do mundo e não está resolvendo da sua própria casa, não está resolvendo da sua própria vida. Então, Deus colocou isso no nosso coração também, que era pra gente cuidar da nossa mentalidade. Então, a gente começou passamos a estudar mais, a buscar conhecimento, ler mais livro, ler a Bíblia, nos alimentar de coisas boas. E desenvolvimento intelectual, as pessoas perdem muito tempo na internet,
Tem tanta coisa boa para se aprender. Eu não sou contra. Os recursos da internet são maravilhosos. Só que a gente precisa ter um equilíbrio em todas as áreas. Ter o equilíbrio para estudar, o equilíbrio para buscar informação, para saber assimilar. Porque muitas vezes nós queremos aprender tudo de uma vez. Aconteceu isso comigo. Eu fiz vários cursos. Eu investi, só para você ter noção, um curso sobre palestras, que sempre foi meu sonho, palestrar. Eu ainda tenho muito que aprender na área da comunicação. E eu investi mais de 5 mil reais num curso com uma grande palestrante que eu admiro muito. Só que eu estava tão cheia de conhecimento, minha cabeça estava tão saturada, que eu não conseguia aproveitar o curso. Era muitas aulas, tinha muitas aulas gravadas. Eu colocava lá no xizinho vezes 2, depois foi por vezes 3, porque eu queria pegar tudo de uma vez. E isso me fez muito mal. Isso é uma trava que eu tive também. Hoje eu tenho com o WhatsApp, eu não uso muito o WhatsApp. Eu deixei de falar com muitas pessoas até do meu relacionamento por conta disso, que as pessoas me mandavam áudio, eu queria escutar tudo rapidinho e eu comecei a ficar muito acelerada. Se você perceber, a minha voz é acelerada. É resultado disso ainda. Então tenha o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Busque sim estudar, aprender, mas precisa ter o equilíbrio, porque senão vai chegar um momento que você vai ter todo o conhecimento, você vai ter você vai estar em obesidade intelectual e você fica num bloqueio que você não consegue desenvolver nada. Até um livro de receita. Eu comecei a buscar tantas informações que até um livro de receita. Eu estava com o livro na mão, lendo, e eu não conseguia fazer o bolo. Eu não conseguia praticar aquilo. E isso também foi um dos bloqueios que destruiu minha saúde física, mental e intelectual. Então, nós falamos sobre equilíbrio. E também o equilíbrio emocional, né? Que a gente vê hoje muitas pessoas focadas no amanhã, no que vai acontecer amanhã. A palavra de Deus diz pra gente lançar todas as nossas ansiedades pro Senhor. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, é claro. Né? Eu não posso colocar tudo na responsabilidade de Deus. Tem coisas que é pra mim fazer. Mas o equilíbrio emocional e a parte que nós mais somos consumidos hoje é na área emocional. Por isso que eu falo, a gente precisa ter o autoconhecimento sobre as nossas emoções, que nós somos seres humanos, corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender de todos esses 3 aspectos. Espírito, corpo e alma. Então a nossa alma é o centro das nossas emoções. Nós precisamos entender como ela funciona. Ah, eu tô com raiva. Não, eu não sou mais crente, eu não sou mais cristão, eu não tenho fé em Deus porque eu tô com raiva. Não, eu posso sim sentir raiva de alguém, eu só não posso cultivar essa raiva, essa mágoa que vai gerando sentimentos que vai destruir a minha vida lá na frente. E muitas pessoas também colocam muito o lado espiritual acima de tudo, quando na verdade é o que eu tô falando, é o equilíbrio de todas essas áreas. O equilíbrio desse ciclo, a roda da vida. Então, eu tive momentos também que eu queria buscar só a Deus, não queria saber de família, não queria saber de ninguém. Também eu vi que era um desequilíbrio. E aí eu tive que voltar nessa roda da vida, fazer essa atividade para me ver qual era o lado que eu estava me dedicando mais. Tem famílias que hoje focam muito no lado espiritual, porque tem trabalhos na igreja, eu também tenho, meu esposo, minha família, mas tem muitos casamentos sendo destruídos porque de repente, tem a mesma fé, convive no mesmo ministério, a família tá ali em todas as atividades da igreja, mas dentro do lar não tem aquele convívio, não tem a comunhão dentro de casa. As atividades da família são somente dentro da igreja e você precisa buscar o equilíbrio. Espiritual, sim, precisa também do equilíbrio, porque você pode estar todos os dias na igreja e estar longe da presença de Deus. Eu conheço muitas pessoas que vivem essa realidade triste, e é triste, e é muito comum. Então nós precisamos entender isso. Se a gente quiser transformação na nossa vida espiritual, também ter o tempo de qualidade com a nossa família, ter o tempo de qualidade em casa, com a sua esposa, com o seu filho, e também saber separar isso. O que foi, meu filho? Tô procurando um negócio de metal que tava aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui no chão. Só um minutinho. Pega Que eu invadi o escritório do meu filho. Eu invadi o escritório do meu filho. Não, minha filha. Sério? Eu invadi o escritório do meu filho pra estar fazendo a live, que nós mudamos agora e o sinal ainda tá oscilante na casa toda. Então aqui é o ponto de acesso melhor, né? E então nós precisamos buscar esse equilíbrio, tá? Eu tô falando aqui muito
para vocês relacionarem a sua área familiar, porque, como eu falei, toda dor tem um propósito. A minha dor foi na área familiar. O meu perfil, ele é voltado para a família, tá? Eu vou estar falando com o público especificamente para mulher, mas saiba que é para família. Se você é homem, precisa desse conhecimento. Se a sua esposa não estiver aí, compartilhe essa live com ela, para que ela venha aprender a também equilibrar todas essas áreas da vida. E na área da vida também fala sobre a vida profissional, que envolve realização e propósito. Nossa, propósito profissional, eu amo essa palavra. Nós temos hoje que entender que seja independente da sua área profissional, do seu ramo de atividade, do seu trabalho, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade no mundo. Qual é o trabalho que você desenvolve hoje? Qual a área? Você pode gerar uma transformação no mundo através do seu trabalho. Quando a gente tem um trabalho que só serve para nos alimentar, para entrar o dinheiro no nosso bolso, e a gente não contribui com o mundo, não contribui com outras pessoas, somente o meu trabalho me sustenta e a minha família e a minha casa deu. Acabou. Você está no lugar errado. E a gente demorou muito para descobrir isso. Hoje, tudo que nós fazemos tem que gerar uma transformação no mundo. Eu estou aqui hoje desenvolvendo, iniciando um trabalho pela internet, mas eu tenho que gerar valor na vida das pessoas através do meu trabalho. Não é somente o recurso financeiro, que é o mais importante, mas gerar um impacto social no mundo. Nós temos uma responsabilidade social com tudo que nós fazemos hoje. E muitas pessoas têm um sucesso profissional na área financeira, muitas pessoas têm um trabalho que gosta, ganha bem, mas só pensa em si. E precisamos tirar o olho do nosso umbigo para ajudar o nosso próximo. E isso envolve o aspecto do ciclo. Em todas as áreas, é o que eu falei, é uma roda, porque não existe aonde começa, qual é a mais importante, qual é a prioridade. Não, você vai definir isso. A minha prioridade pode não ser a sua, mas se você colocar em ordem a sua prioridade, você vai ter o sucesso, você vai ter o dinheiro, você vai saber desfrutar. Porque tem muitas pessoas que ganham bem, mas trabalham que nem um camelo, não tem tempo para desfrutar. Então, é muito importante nós se atentarmos a isso. Recursos financeiros. Com que você tem investido o seu dinheiro? Então, nós precisamos ter também a parte da contribuição, né? No mundo, como eu falei também, envolve na parte do espiritual também. Hoje, tudo que nós fizemos envolve recurso. Muitas vezes na igreja mesmo, as pessoas focam muito, eu já dei meu dízimo, eu já dei minha oferta, eu não preciso mais ajudar ninguém, eu já vou pro céu, acabou. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver. Mas o seu trabalho, ele gera uma transformação. Você tem investido em quê? Até no trabalho também você precisa aprender. Eu vou dar um exemplo aqui, que esses dias nós passamos num lugar e tinha um rapaz ali pedindo uma caixa de bombom para ele vender. E a gente vê que essas pessoas que trabalham assim, eu falo que eu já trabalhei, já vendi bala no Farol, já fiz muitas coisas e hoje eu entendo que tudo que eu fiz na vida estava interligado com o meu propósito hoje. E quando eu vi esse rapaz, eu fiquei pensando, nossa, mas quanto tempo ele está nessa vida? Trabalhando e comendo a semente, porque se ele ganhou uma caixa de bombom e ele vendeu, ele tinha que tirar um investimento para comprar outra caixa de bombom e ele comeu o dinheiro todinho. Então aí entra na administração também, que a gente precisa aprender sobre administrar os recursos. Porque se eu tenho um trabalho e eu ganho, todo mês eu ganho 1.000, eu gasto 2.000, eu não vou ter administração. Vai chegar uma hora que a conta não fecha e eu vou ter frustração. Eu posso trabalhar na melhor empresa, eu posso ter as melhores pessoas ao meu lado, mas eu vou ser uma pessoa frustrada. E eu conheço muitas pessoas que ganharam muito dinheiro, eram muito prósperas financeiramente, mas era vazia, porque ela não tinha isso dentro da sua identidade, ela não tinha esses objetivos. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como que eu vou investir? Qual o valor eu vou gerar no mundo, em outras vidas? Então, é muito mais difícil a gente falar isso quando a gente fala em termos de pessoas cristãs, porque as pessoas, cada um tem uma filosofia na sua mente, é muito difícil, né? Tem pessoas que acreditam que tem que dizimar, que tem que ofertar, tem outras que não, então é meio complexo, mas é o que eu falei, talvez eu vou te confrontar, mas o que eu tô falando aqui envolve todas as áreas. Então, você precisa definir o que fazer com o seu dinheiro e como multiplicar esse dinheiro, como investir. Porque senão vai chegar uma hora que você não vai ter mais a semente. Você precisa semear, você precisa plantar para que nasça outros frutos. Imagina hoje, se você está comendo um abacate hoje é porque alguém foi lá plantar.
Alguém plantou uma semente que nasceu uma árvore frutífera e que deu aquele fruto. E hoje, qual é o fruto que nós estamos deixando? Qual a semente nós estamos plantando para o próximo que vai vir comer daqui 5, 10 anos? Qual vai ser a árvore que nós vamos plantar? Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente entende que vai muito além de dízimo, vai muito além de oferta na igreja ou na onde você administra, não sei onde você investe seu dinheiro. Mas nós temos que lembrar disso. Já imaginou se hoje ninguém mais plantar uma árvore? Com o desmatamento que a gente vê, e daqui 10 anos não haveria mais frutas. Como a gente iria na feira comprar? Não haveria mais. Então, se nós temos hoje pessoas que estão ali como agricultor, trabalhando, semeando, plantando, é para que continue dando frutos, para que as nossas gerações venham se alimentar. E isso nós temos que trazer para a nossa vida também. Estou falando de recursos financeiros, mas avalie a sua vida hoje. O que você tem semeado na vida do próximo, o que você tem semeado no mundo. Contribuição social. Hoje tem muitas empresas aí prosperando muito. E você vai estudar a história da empresa, o tanto que ela investe em instituições de caridade, em sociais, em obras sociais também. Hoje eu e meu esposo, nós investimos em obras sociais. E o que eu peço para o Senhor hoje é que Ele aumente as sementes para que a gente possa plantar ainda mais. Não somente em vidas, mas também em recursos, em empresas, abrir outros negócios que gerem renda para outras pessoas. Esses dias, nós fomos num evento e tinha um senhor já bem de idade, preocupado com o desemprego. Ele estava em busca de um emprego, veio pedir para a gente orar, para que Deus abrisse uma porta de trabalho na vida dele. E eu parei para refletir, depois eu fui falar com ele no particular, e eu entendi uma realidade que as pessoas parecem que andam assim, ó. Tá todo mundo, ó, tem não sei quantos mil desempregados em busca de uma porta de trabalho. E as pessoas parecem que não entendem que se todo mundo tiver esse mesmo pensamento, eu preciso buscar um emprego ali, eu vou ficar na fila esperando um emprego, vai ficar anos e anos, cada vez mais vai ter mais desemprego. Então, quando as pessoas aprenderem, olha, eu posso ter um emprego, ter uma empresa onde eu possa gerar um emprego para outras pessoas, onde eu possa gerar renda, onde eu possa gerar oportunidades. Se todo mundo que está hoje desempregado começasse a ter essa mentalidade de empreendedorismo, olha, hoje eu vou montar um negócio, nem que for uma barraquinha de pipoca, mas através do meu trabalho, eu vou dar a oportunidade para outra pessoa. Eu não posso trabalhar ali 24 horas, eu vou abrir 12 horas, eu vou ficar. E 12 horas eu vou contratar um funcionário para ficar, porque eu estou ajudando ele a ganhar dinheiro dele também. E vou ensinar ele a fazer o mesmo. Eu aprendi isso no marketing, a duplicação. Que tudo que eu faço eu tenho que ensinar outras pessoas. E se hoje eu montei ali eu falo isso que eu vendia bolo também, e até a receita, as pessoas vinham pedir, eu dava a receita do meu bolo, então vai lá, faz, vende. E dava certo, as pessoas iam lá, começavam a fazer, abria seu negócio, daqui a pouquinho estava vendendo. Hoje a mentalidade das pessoas é de concorrência. Ah, eu tenho uma loja de sapato, nossa, mas não posso nem falar pro vizinho porque ele vai correr lá e vai abrir outra. Quantas lojas de sapato existem? Quantos pés existem no mundo? Quantas pessoas precisam usar sapato? Para que a concorrência? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de concorrência em área nenhuma. Eu estou abrindo um novo negócio agora e eu já estou pensando como produzir frutos através do meu trabalho. Porque não é somente, eu fui ali, vendi um negócio, entrou o dinheiro no meu bolso, pronto, tenho meu negócio. Não, eu tenho que empreender. Eu preciso gerar recurso para outras pessoas. Eu preciso deixar essa contribuição no mundo. Então é sobre isso. Começa a colocar. E agora nós vamos falar sobre a parte de relacionamentos. Porque já deu 1 hora de live aqui. Vamos falar sobre relacionamento. Eu estou trabalhando com a mentoria sobre esse livro. Vou colocar aqui. Sobre esse livro que é a Experiência do Lar. E olha como é fantástico. Quando eu falo que você semeia coisas boas, você também vai plantar coisas boas. E da mesma forma, se você semear uma semente ruim, você vai plantar, vai colher um fruto ruim também. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu conheci sobre esse livro através de um curso que eu estava fazendo sobre mesa posta, onde eu aprendi na pandemia a importância de estarmos à mesa com a nossa família. E através desse conhecimento que eu fui buscar, eu conheci sobre esse livro. A autora desse livro é a Dev Tyrus, e uma mulher muito usada por Deus, uma grande pastora, missionária, palestrante. E eu comecei a me apaixonar pelos ensinamentos desse livro, os ensinamentos dela, o ensinamento da experiência da mesa também. Comecei a aplicar na minha vida, na minha família.
E nós fomos tendo uma transformação assim fantástica no nosso vínculo familiar, no relacionamento com meus filhos, com o meu esposo, com as pessoas que têm hoje um relacionamento mais próximos a nós. E eu comecei a me apaixonar pelos ensinos desse livro. Eu falo que hoje ele é uma Bíblia da mulher, não menosprezando a Bíblia, porque os dois têm que andar junto. Eu tô aqui, ó, eu tô com o livro do meu lado e tô com 2 Bíblias ainda, porque eu leio 2 Bíblias diferentes em 2 versões para aprender e tirar as dúvidas. E é um resumo de tudo que nós, mulheres, precisamos aprender para ter esse sucesso, para ter esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ele fala sobre santidade e dignidade do lar. Vou só pegar aqui o início para compartilhar com vocês a importância dele. Ele fala sobre os princípios essenciais, princípios que já foram estabelecidos por Deus, que estão na palavra de Deus, e todas as dores de relacionamentos que nós temos hoje, nós passamos por falta desse conhecimento. E eu falo que se eu tivesse conhecido tudo isso antes, a minha vida teria sido outra. Eu falei que eu casei com 13 anos, né? Então eu tô tendo que aprender tudo agora. Mas só o pouco que eu estou aprendendo já tem transformado a nossa vida. Ele fala sobre a dignidade e santidade do lar, sobre o respeito que as pessoas perderam hoje. Os filhos não têm mais respeito pelos pais, os pais não respeitam mais seus filhos. E assim crescem o quê? Famílias disfuncionais, com muita briga, com muita confusão, traição, até chegar a casos de tragédias, que é o que a mídia coloca toda hora pra gente estar vendo, né? E as pessoas acabam o quê? Se nutrindo dessas informações e daqui a pouquinho tá acontecendo dentro da sua casa. Então, fica uma dica para você, mulher sábia que está aí, você que deseja buscar a sabedoria, que deseja uma transformação no seu relacionamento. Pare de assistir coisas negativas, comece a buscar coisas que edificam o seu lar. Começa a ensinar os seus filhos a fazer as coisas diferentes do que as outras pessoas estão fazendo, fazer as coisas diferentes que os amiguinhos da escola estão fazendo. Hoje a gente vê a preocupação das pessoas em nem deixar o filho para a escola para não aprender coisas ruins. Mas se eu ensinar o meu filho o caminho certo, ele vai para qualquer lugar e ele vai ser um exemplo onde ele estiver. Ele vai ser o influenciador na escola dele, ele não vai ser influenciado pelas más companhias, pelas pessoas que não tiveram esse conhecimento. Então é nossa responsabilidade. E aqui sobre esse livro ele fala também sobre o princípio da mesa, que é o conhecimento mais nobre que eu já aprendi assim com relação a relacionamento familiar. O princípio também, o princípio de usar o que você tem. A gente passa a dar valor nas coisas que nós temos. Muitas vezes nós queremos tanto outras coisas e o que temos não valorizamos. E é um livro muito completo, é um livro que é uma mentoria para a mulher. Ele fala sobre aptidões relacionais básicas, princípio de honrar. Olha só que maravilha! Se você aprender a honrar as pessoas, você também será honrado. Relacionamento entre pais e filhos. Dinâmicas de personalidade, que também é importante a gente fazer o autoconhecimento sobre os nossos temperamentos. Como que eu posso conviver melhor com meu esposo se eu não conheço ele? Eu não conheço a personalidade, o temperamento dele. Por quê? Porque eu não conheço nem o meu. E isso mudou muito o nosso relacionamento depois que nós tivemos acesso a esse conhecimento. E esse livro trabalha sobre isso também. Sobre resoluções de conflitos familiares. E também sobre ordem no lar, administração de prioridades, organização da casa. É uma mentoria completa sobre limpeza, organização, coisas que talvez nós investiríamos muito caros para fazer um curso lá fora. Esse livro tem tudo. Então, se você quer ter uma sabedoria, eu já indico, adquira esse livro. Adquira esse livro, Experiência do Lar, de Dev Tyros. Que você vai ser uma mulher transformada, vai ter uma família transformada em todas as áreas, como eu falei ali, várias áreas da nossa vida. E tem muitas outras coisas sobre hospitalidade, sobre etiqueta, decoração, etiqueta à mesa, que é sobre comportamento. Eu falei que eu já morei numa comunidade, passei a minha infância toda vivendo num lugar muito simples, muito humilde. As pessoas, por falta de conhecimento também, quando ouvia falar sobre etiqueta, achava que era frescura. Eu cresci com esse entendimento que era frescura, que era coisa de gente rica, e não tem nada a ver. É sobre comportamento, é sobre educação. E hoje eu sou sedenta por esse conhecimento, só não fiz mais cursos ainda, porque eu tive que organizar a minha vida e colocar as prioridades. Agora eu vou buscar informação, eu vou fazer o curso tal que eu preciso com prioridade nessa área, eu vou fazer tal coisa que eu preciso no momento. Então, eu parei até de estudar um pouco relacionado à etiqueta, mas
Eu fiz cursos sobre mesa posta somente para aprender sobre essa área. E o meu trabalho a partir de hoje eu estou dando um start oficialmente nesse perfil Resgate a Mesa. Eu vou estar falando muito mais sobre isso, sobre mesa, sobre família, sobre conexão, relacionamento. Então o intuito de fazer essa live foi sim comemorar o meu aniversário, glorificando o nome de Deus, gerando valor na vida de outras pessoas. Mas o intuito também foi esse, de dar um start e a partir de hoje, se você já identificou aí, conforme eu estava falando, sobre essa ferramenta da roda da vida, se você já conseguiu identificar qual o ponto que você precisa mudar, você precisa de uma transformação, qual é a área? Conseguiu identificar? Qual a área? Coloca aqui nos comentários para mim, você que está aí assistindo, e se você assistir depois pode comentar aí ou manda no meu particular qual a área você gostaria ou precisa de uma transformação. Na área da saúde, do lazer, espiritualidade, na área social, amor, família, relacionamentos sociais, profissionais. Então, através desse livro e através dessa ferramenta, eu entendi que eu precisava e preciso ainda de muitos outros conhecimentos, mas eu consegui colocar em ordem de prioridades e estou em busca dessa transformação todos os dias. Só que agora com sabedoria. Eu preciso trabalhar em todos os pontos. Então, coloque depois manda para mim a palavra Roda da Vida. Se você quer ter acesso a essa ferramenta, se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui, pode me chamar no direct, que eu vou ter maior prazer em poder te ajudar a fazer essa lista de prioridades de uma forma organizada, de uma forma que você vai ter sucesso em todas as áreas. Porque eu garanto, funciona, viu? Em todas as áreas. Na área familiar, se você tiver sucesso profissional e a sua família não estiver bem, você não tem sucesso, é um engano. E eu falo isso por experiência própria. Eu tinha a minha profissão, eu tinha relacionamentos maravilhosos, me sentia poderosa, empoderada, mas quando eu entrava dentro da minha casa eu estava destruída. Porque eu não tinha coragem de olhar na cara do meu esposo, meus filhos, eu chegava, estava dormindo, quando muitas vezes eu deixava eles na escola porque eu estava em reunião de negócio e eles ficavam lá. Já teve experiência que o diretor da escola foi levar eles em casa porque a minha vida era focada em uma das áreas, somente a área profissional, somente a área financeira. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter reconhecimento e o que eu queria mesmo, na verdade eu queria ter a minha família, mas eu não sabia dessas ordens. É verdade. Eu não sabia dessas prioridades. Hoje estamos aqui, ó, tô trabalhando aqui, meu filho tá aqui trabalhando também, meu esposo também trabalha a partir de casa hoje, mas hoje tudo que nós fazemos é juntos, é unidos. Hoje nós louvamos a Deus juntos, glorificamos a Deus juntos, trabalhamos missão, obra missionária, mas nós estamos sempre em comunicação, diálogo. E foram através desses conhecimentos que nós adquirimos tudo isso e temos praticados todos os dias. Então, por isso, foi o motivo de eu fazer essa live, que eu sei que tem muitas pessoas aí que vai fazer sentido, que talvez não vai gostar de nada que eu falei, vai ter um confronto, mas coloque em prática. Coloque em prática, não precisa acreditar não, porque eu fiz e deu certo pra mim, talvez você não acredite que vai funcionar pra você. Mas faça o teste, que eu tenho certeza que se você fizer e identificar pelo menos qual área você precisa dar mais atenção. É a área do lazer com a família, é o tempo de qualidade, não, eu não tenho muito tempo com meus filhos estão sendo criados pelos outros, estão aprendendo as coisas na escola. Então começa a preocupar com o futuro deles também, porque quando a gente cuida de um filho, você não está cuidando de um filho, você está cuidando de gerações. Porque o que você ensinar para ele, ele vai passar para os filhos dele, vai passar para os netos dele. Então são gerações. E essa é a responsabilidade que nós temos conosco, com a nossa família, mas também com o mundo. Entra na área social. Nós temos responsabilidades sociais no mundo. Então não importa se você hoje está desempregado, não importa se você hoje tem a melhor profissão ou não. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos que viver uma transformação na nossa vida e para poder transformar outras vidas primeiramente. Nós precisamos ser transformados. Precisamos viver isso. E eu quero finalizar essa live com um pedacinho desse louvor, dessa canção que é maravilhosa. E cada vez que eu ouço, eu identifico que eu preciso mudar ainda mais, que eu preciso ainda mais ser transformada. Para mim já é um resultado muito grande estar aqui hoje, compartilhando esse conhecimento e
a partir de agora, eu vou estar sempre aqui, que possível, fazendo live, compartilhando. Eu já tenho algumas pessoas que eu já convidei para estar fazendo live comigo, outras que me convidaram também, que eu não pude ainda confirmar a data por causa dessa questão de mudança. Mas a partir de hoje, eu estarei aqui para te servir, para te ajudar. Se você, mulher, você que tem uma família, que precisa de uma transformação, que quer ser uma mulher mais sábia, aprender a valorizar seu lar, aprender a cuidar da sua família melhor, pode contar com a minha ajuda. Eu não vou falar sobre a mentoria hoje, porque o intuito aqui era dar um start hoje nesse digital, quebrar esses padrões aí que o mundo está colocando e que nós não vamos nos conformar, como disse lá em Romanos, para a gente não se conformar com os padrões desse mundo, que as pessoas estão ensinando as coisas erradas e a gente está fingindo que não está entendendo. Não, vamos ler Bíblia, vamos nos levantar, nos colocar em posicionamento, defendendo a palavra de Deus, defendendo a palavra que nos resgatou, que nos tirou do pecado, nos tirou das trevas. Porque se a gente não se levantar e defender essa mensagem aí, seria em vão todo o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Seria em vão a morte de todos os discípulos, dos apóstolos que passaram por essa terra para deixar esse conhecimento para nós. Porque se nós hoje temos uma vida transformada, não foi pelo nosso conhecimento de sabedoria humana. Foi aqui, ó, sobre a Bíblia. Palavra viva que custou o sangue de muitas pessoas. Custou o sangue de Jesus Cristo para que nós tivéssemos este conhecimento e essa oportunidade de transformação. Então eu vou finalizar essa live agradecendo a Deus pela vida de cada um que assistiu, que está aqui comigo, pela vida do meu esposo, que também está aqui comentando. Eu te amo, viu? Muito obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir da nossa família, meu esposo Robson. E a todos que ainda vão assistir essa live também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu vou finalizar com um trechinho dessa canção. Que Deus abençoe a todos vocês. E não deixem de me chamar. Me chama lá no direct, me manda lá a palavra Roda da Vida, que eu vou mandar para você essa ferramenta para você fazer na sua casa, identificando os pontos que precisa de transformação. Deixa eu colocar aqui só um trechinho. Eu estou muito feliz, agradeço a Deus pelos meus 40 anos de idade e vamos nos transformar a cada dia mais, para poder transformar outras vidas. Abençoe a todos. Eu não vou estar aqui comentando agora, mas eu vou ver tudo depois. Muitos amigos meus que estão aqui. Deus abençoe a todos vocês. Passei a música. Só para finalizar.